Fala técnico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório dos Notebooks e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o osciloscópio. Na aula de hoje a gente está trazendo alguns testes práticos para vocês, fazendo comparativos de como seria a gente medir esses mesmos sinais, utilizando um multímetro e também utilizando um osciloscópio para a gente conseguir pegar os principais diferenciais que são aquilo que realmente vai nos ajudar no nosso dia de bancada. Então, vem para a bancada comigo e vamos fazer essas medições. Bem, galera, nós já estamos aqui na nossa bancada, tem aqui uma plaquinha, e nós vamos fazer algumas medições, algumas básicas, né, e outras, vamos dizer assim, um pouco mais avançadinhas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é na diferença entre as informações que o multímetro vai me fornecer e as informações que o osciloscópio vai me fornecer, tá bom? Não vou entrar em detalhes sobre ajuste, nada disso. A ideia aqui é simplesmente fazer esse comparativo para que vocês possam estar percebendo aí o quão é importante utilizar um osciloscópio na nossa bancada. Então, primeiramente, vamos fazer com o multímetro, né, que seria o nosso casual. Então, eu estou aqui com a plaquinha da ASUS. Deixa eu pegar aqui as ponteiras. Vou aterrar aqui. Meu 19 volts lá, ó. Podem perceber que tem uns 19 volts. Maravilha. Agora eu vou pegar esse fio dela aqui e colocar para vocês aqui, ó. Então, primeiramente, vamos medir aqui como se comporta uma bobina. Então eu tô aqui com a minha bobina de 5 volts, para ser, essa aqui é de 3, essa aqui é de 5, ó. Então, na saída dela, nós temos lá, ó, os nossos 5 volts. Essa variação que vocês estão pegando aí é por conta do terra, tá certo? E aqui, isso aqui seria a saída dela, estou medindo em cima do capacitor. Desse outro lado aqui, a gente sabe que aqui a gente tem uma variação, né? Porque aqui é onde está ligado os dois transistores. Então os transistores estão chaveando e o normal aqui é a gente também ter uma variação. A gente não consegue ficar só com essa tensão fixa ali. Mas a gente viu na aula passada que o multímetro ele fornece para a gente simplesmente a tensão média do circuito. Então vamos medir agora, galera, esse mesmo ponto aqui, utilizando o nosso osciloscópio para vocês verem a diferença. Como o nosso multímetro ele pode acabar enganando a gente em alguns casos, quando a gente está fazendo essas análises. Então, ó, a saída dela, ó, tá belezinha, né? Então, eu tenho os meus 5 volts, lembrando que tá setado em 5 volts por divisão, então eu tenho os meus 5 volts aí na entrada, beleza? Agora vamos ver aqui, ó, o lado 2 da bobina, onde a gente estava medindo. Olha aqui, galera, o que a gente já está tendo aqui, ó. Nós temos, né, aquela variação de praticamente 5 volts, que é o que o nosso multímetro consegue pegar, mas nós estamos vendo que nós também temos aqui, ó, uma tensão caindo aqui, e temos também picos lá para a parte de cima. Vamos ajustar isso aqui na tela, para que a gente consiga enxergar isso melhor. Primeiro eu vou aumentar aqui a minha escala, 5 volts por divisão, e depois eu vou dar aqui, ó, uma ajustada. Bem, galera, só fiz um ajuste aqui no osciloscópio, né, pra gente conseguir pegar o sinal da forma que a gente queria. E olha só, galera, o que está acontecendo aqui, ó. Agora eu estou com 5 volts por divisão. Então aqui, ó, é o meu 0 volts, ele subiu até 5. É esse sinal aqui que o nosso multímetro está pegando, beleza? Mas olha o que está acontecendo aqui, galera, ó. Isso aqui é o tempo on do transistor, tá certo? Não vou me aprofundar e tal, mas isso aqui é o tempo on do transistor. E olha o pico que nós temos aqui. Então nós temos aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20 volts nós temos aqui. E esses 20 volts, nunca que o nosso multímetro vai conseguir pegar. Ele não consegue pegar isso aí, por quê? Porque a variação ela é muito grande, tá certo? Então o multímetro ele não consegue acompanhar essa variação. Ele vai pegar, ó, simplesmente essa partezinha aqui, ó. Ele só consegue pegar isso. Ou seja, a medição que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Se essa fonte estiver com problema, por exemplo, ela poderia estar sem esse pico aqui, ó, ou esse pico ele poderia estar mais baixo, né, poderia estar menor. Analisando com o multímetro a gente não consegue pegar. Nós poderíamos ter, por exemplo, uma placa que liga e desliga, uma placa que liga de forma intermitente, e a gente não iria conseguir fazer esse tipo de análise simplesmente utilizando o multímetro, né? E quando eu falo, galera, fazer análise, eu falo de entender a análise, tá? Eu sei que tem muitos amigos que trabalham só com multímetro, se vira muito bem,
mas eu estou falando disso, de realmente trocar um componente, de fazer um reparo numa fonte e saber exatamente o porquê que nós estamos fazendo aquele reparo, tá certo? Então vamos agora para a próxima medição. Agora, galera, nós temos aqui a nossa BIOS, vamos medir aqui o pino 1 dela, né, que faz parte da análise também do nosso cotidiano, saber o comportamento desse pino 1 aqui. Então, ó, vou pegar aqui primeiramente com o multímetro, como de padrão. Ali no multímetro, você vê que ele fica estabilizado, ó, em aproximadamente 3.2 volts, beleza? É isso aí que ele consegue pegar. E isso aqui, independente da placa startar ou não, ele sempre vai capturar isso aí pra gente. Agora vamos fazer essa mesma captura utilizando o nosso osciloscópio. Vamos ver o que é que nós temos de informação com o multímetro e o que é que nós temos de informação com o osciloscópio. Ó, galera, então olha isso aqui, ó. Com o multímetro a gente pegou a tensão, agora com o osciloscópio o que é que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui, galera, é comunicação, ó. Isso aqui é o nosso pino 1, o chip select, ele sendo habilitado. Então, com o multímetro, a gente não consegue ver isso aqui. Eu sei que a BIOS está alimentada, mas eu não saberia se essa BIOS já está tendo algum tipo de protocolo, alguma comunicação, alguma habilitação já em stand-by. Agora, com o osciloscópio, eu consigo perceber isso aqui. O que significa isso já faz parte de um outro vídeo, tá? Já faz parte de uma outra aula. Eu não quero que vocês se prendam nisso. Eu quero que vocês vejam e captem a mensagem que isso aqui para mim é importante, porque se eu medir com o osciloscópio nessa arquitetura e se eu tivesse só os meus 3 volts aqui, eu já saberia que existe alguma coisa errada. Agora, como que eu iria ter essa informação se eu estou medindo simplesmente com o multímetro, né? Aqui, olhando isso aqui e interpretando, eu vou saber se eu preciso regravar essa BIOS, se eu preciso analisar as fontes primárias. Então, medindo esse tipo de sinal aqui, vendo essa variação aqui, eu já vou conseguir saber, assim, cara, nessa arquitetura, esse funcionamento tá ok. Não, cara, nessa arquitetura, esse funcionamento aqui não tá beleza. Então, isso vai direcionar a minha análise, vai me dizer agora o que eu preciso fazer. Agora, se eu estou medindo simplesmente com o multímetro, eu não consigo ter esse tipo de informação aí. Galera, uma outra coisa aqui, por exemplo, que a galera pergunta muito pra gente, né? Se é possível fazer a análise de uma placa, detectar se o software da BIOS está corrompido. E sim, galera, é possível sim. Mais uma vez, a gente vai fazer esse mesmo comparativo utilizando o multímetro. Então, a gente mediu com a placa em standby. Eu vou startar agora a placa. Você vê que ele deu uma variaçãozinha ali, ó. Mas que isso não quer dizer muita coisa pra gente, né? Essa variação, por exemplo, ela poderia ser essa alimentação de 3 volts falhando, entendeu? Não tem muita informação, não consigo, pô, eu vi ali que a tensão baixou um pouco, deu uma oscilada. Isso não quer dizer muita coisa pra mim. Vou desligar a placa, ó, ela baixou ali novamente. Mas isso aqui poderia ser um defeito na linha de alimentação dessa BIOS, né? Nessa linha de alimentação que chega no pino 1 da BIOS. Vamos fazer esse mesmo teste agora utilizando o osciloscópio. E lembrando, galera, que o intuito aqui não é mostrar para vocês o diagnóstico, tá certo? Então, essa plaquinha aqui, para vocês saberem, ela tá funcionando, tá certo? E o intuito aqui não é mostrar como fazer o diagnóstico, simplesmente mostrar realmente que a utilização do osciloscópio ela vai muito além de medir um cristal, tá certo? Que a gente tem que aplicar isso de forma prática e inteligente no nosso dia a dia. Vou prender aqui meu pino 1. Nós temos lá a nossa variação, ó. Tá belezinha. E aí o que acontece, né? Muita gente vem aqui, ó, simplesmente faz isso. Só que isso aqui não tá passando muita informação pra gente, né? Tá dizendo que, pressionei o pino 1 pressionei o botão de power, a placa ligou, beleza, tá tendo uma variação aqui. Então o que realmente importa pra gente é a forma como a gente seta o osciloscópio, a forma como a gente vai trigar esse sinal aqui, pra gente verificar o que está acontecendo. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Vou mudar aqui a escala de tempo, desliguei a placa, a gente vê que a gente tem simplesmente aqueles picozinhos. Vou pressionar aqui, ó, o botão de power, a gente vê que tem um aumento no tráfego de informações. E é isso aqui, gente, usando isso aqui de forma inteligente, utilizando o osciloscópio de forma inteligente, é que a gente consegue determinar padrões e em cima desses padrões a gente consegue fazer nossa análise, tá? Não é essa coisa simples que o pessoal prega aí, que eu placa tá ligando, tem todas as tensões, vou regravar a BIOS que vai resolver o problema. Não funciona desse jeito, tá certo? E o nosso intuito com essa série de vídeos aqui é mostrar para vocês que esse mundo da eletrônica não é um mundo simples, não é uma coisa fácil que a gente entra no dia e no outro dia já está aí expert em eletrônica, mas sim que utilizando as ferramentas corretas, fazendo uso
correto do osciloscópio. Isso quer dizer que a gente vai deixar de lado o multímetro? Não, o multímetro ainda tem muita utilidade, mas que vai chegar em um determinado ponto da nossa análise que a gente vai sim precisar de um osciloscópio. Isso lógico, né? Se você quer estar sempre evoluindo, se você quer também compreender aquilo que você está fazendo, tá? Mas respondendo a pergunta, é sim possível detectar uma BIOS danificada utilizando o osciloscópio, mas como a gente já falou antes, não é esse o intuito dessa aula. Agora a gente vai fazer um último teste aqui, no pino aqui da bateria, né? Vocês vão ver, por exemplo, eu já queria inclusive aqui rebater uma máxima que é pregada. Por exemplo, o cara vem aqui, tá analisando uma placa, ponteira preta aqui, aí vem aqui, mede, ó, encontrei 3,3 volts, encontrei 3,3 volts, beleza, o primário tá ok. Galera, isso não existe, tá certo? Isso aí, eu não sei de onde o pessoal tirou isso, mas isso não quer dizer nada pra gente. Medir 3,3 volts no pino 1 em algum dos pinos aqui da bateria, não quer dizer que o primário está ok, tá certo? Ele está funcionando, né? Está parcialmente funcionando, mas não é garantia de que os meus 3,5 volts, ele está tudo belezinha, de que eu posso descartar essa fonte, tá certo? Essa informação, isso não existe. Então, vamos ver, né, entender um pouco mais sobre o real significado de ter 3,3 volts aqui nos pinos da bateria, e depois, quem sabe, eu não trago até uma aula mais exemplificada aqui, a gente utilizando o esquema elétrico e explicando para vocês o que significa esses 3 volts aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, a gente viu que com o nosso multímetro a gente tem simplesmente, né, os 3,3 volts. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai pegar ali com o osciloscópio. Bem, galera, a gente deu uma acelerada no vídeo só pra gente modificar aqui um pouco o nosso setup. O que foi que eu fiz agora? Lá nos pinos, né, dos pinos que se tiver 3 volts o primário tá ok, eu liguei o canal 1 e o canal 2 do osciloscópio. Agora a gente tá vendo aqui, ó, o canal 1 esse amarelinho, o canal 2 esse roxinho aí, tá bom? Maravilha! A fonte já está ligada e a gente consegue ver que nós temos simplesmente aqui, ó, os nossos 3,3 volts que a gente também conseguiu medir com o multímetro. Até aqui nada de novo, bacana. Agora o que é que eu vou fazer aqui com vocês, ó? Vou desligar essa fonte, ele mostrou lá pra gente, ó, essas duas linhas foram desabilitadas, né? Tô sem meus 19 volts. Agora vamos ligar isso aqui novamente, ó. E olha isso aqui, galera. Vou pausar aqui, ó. É isso aqui que nesse primeiro momento vai importar para mim, ó. Esse riscozinho aqui. Esse tipo de variação, o nosso multímetro ele não consegue pegar. E isso aqui sim quer dizer alguma coisa pra gente. Vamos configurar aqui o osciloscópio de novo e mostrar para vocês o que que esse riscozinho aqui, no que ele vai se transformar. Então eu desliguei aqui minha fonte, né? O meu osciloscópio agora está configurado para trigar o sinal de entrada aí, né? Como eu já falei, isso aqui não é o intuito dessa aula. E agora eu vou ligar minha fonte novamente, ó. E olha só, galera, o que que aqueles dois riscozinhos se transformaram. Galera, esses 3 volts que a gente encontra aqui nesses pinos da BIOS, na verdade são a alimentação, né, por meio de um resistor de pull-up do nosso pino de data e clock, que faz parte do SM-Bus, que é o que? É uma linha responsável por estabelecer comunicação entre o Super I/O, CI de charge e a nossa bateria. Então isso aqui, ó, traduzindo pra gente, isso aqui é o Super I/O dizendo assim, ó, tem alguém aí? E a bateria e o charge tem que responder, tá certo? Então é por isso que isso aqui é importante. E esse tipo de variação a gente não consegue pegar com o nosso multímetro. Então, ó, dei só uma ajustada aqui para vocês. E aqui, ó, para a galera que já é um pouco mais avançado, né, já está conseguindo perceber que é isso aqui, galera. É isso aqui que importa para a gente, ó. A gente, por exemplo, esse osciloscópio aqui, ele não tem decodificador. Né? Então, o decodificador ele é muito importante nas análises para a gente conseguir enxergar padrões. Mas, por exemplo, quem já está um pouco mais avançado na análise já conseguiu perceber que mesmo sem eu estabelecer nome nenhum aqui,
já conseguiu perceber que o canal 1 ele está ligado no pino de data e que o canal 2 ele está ligado no pino de clock. Então são essas as informações que a gente já tem que ter gravado na cabeça. Você olhar e já conseguir estabelecer alguns parâmetros. Isso que é o importante para a gente. Porque para evoluir na análise, a gente tem que começar a entrar dentro desse mundo aqui, dentro desse planeta aqui, e já conseguir enxergar algumas coisas. Então eu tenho aqui o meu Super I/O mandando informações, fazendo perguntas, e alguém tinha que estar respondendo. Se a gente tivesse uma bateria conectada, esse padrão aqui ele teria que ser modificado. E são isso aqui, né? São essas dicas, são essas anotações, esses estudos que a gente tem que começar a fazer no nosso dia a dia, se a gente realmente quiser entender um pouco mais sobre como uma placa funciona de verdade. E é essa a verdadeira função dos 3 volts que a gente encontra nos pinos ali da bateria. É alimentar essas linhas de data e clock aqui, tá certo? E já adianto para vocês, eu posso ter sim 3 volts aqui nos pinos da bateria e ter um defeito ainda no meu primário, tá certo? Essa dica de que 3 volts aqui elimina primário, isso não existe, beleza? Então galera, era essas informações que a gente queria passar para vocês nesse vídeo de hoje, né? Fazer esse comparativo aqui, trazer para vocês um pouco mais dessa exemplificação das medições que a gente faz com o multímetro, mas que na verdade seriam medições que seriam mais interessantes a gente fazer com o osciloscópio, porque ele sim, ele consegue nos passar um pouco mais de informação, e essa informação pode ser o que vai determinar se você vai conseguir ou não estar fazendo o reparo da sua placa, beleza? Então te deixo aí um forte abraço e até o próximo vídeo.